Este programa explora os mistérios da Bíblia de vários pontos de vista históricos e teológicos que são discutidos há séculos. Ele é considerado o local mais sagrado do planeta, a Terra Santa, a terra do leite e mel, Sião. Deus prometeu que seriam os descendentes de Abraão os que possuiriam essa terra. Ela também foi escavada, subdividida, e vem sendo disputada por 3 das maiores religiões do mundo há milhares de anos. Há todo tipo de gente lutando por esse pedaço de terra. Mas essa área, conhecida como a Terra Prometida, seria mesmo dada por Deus a um povo escolhido? E haverá prova disso nas páginas do Velho Testamento. Quando o lugar é considerado sagrado, será sempre sagrado. É um dos livros mais importantes jamais escritos. Seu conteúdo vem sendo estudado, discutido e meditado há milhares de anos. Mas conterá a Bíblia também segredos, profecias secretas, caracteres secretos, textos secretos. Agora, pela primeira vez, uma extraordinária série vai questionar tudo o que pensamos, tudo o que sabemos e tudo em que acreditamos sobre a Bíblia. Israel, 2013. Na visão de seus cidadãos, este é um solo sagrado. E Jerusalém, sua maior cidade, é seu epicentro, seu coração. É o lugar onde um menino chamado Davi se tornou rei e o poderoso Salomão construiu seu grande templo. Mas os judeus não são o único povo que vê esta terra como sagrada. Para os cristãos, é a terra de Jesus, lugar de nascimento de sua fé. E para os muçulmanos, é a terra de Maomé, o lugar onde ele ascendeu ao céu. Por essa razão, o lugar mais sagrado da terra também é o mais contestado, o mais disputado e o mais perigoso. Trata-se de uma pequena faixa de terra de apenas 240 quilômetros de comprimento. Pode ser comparada ao tamanho de Nova Jersey. Não é uma área grande, mas sempre atraiu uma tremenda atenção em várias culturas, através dos séculos. Deus prometeu uma terra onde jorraria leite e mel. Uma espécie de paraíso terrestre. Não deixa de ser irônico que durante pelo menos milhares de anos as pessoas lutem tão brutalmente e cruelmente por ela. A Terra Santa que conhecemos hoje está toda marcada por balas, dividida por arame farpado e patrulhada por militares armados. Os conflitos vêm desfigurando a beleza da paisagem, deixando cicatrizes pelas guerras e pelo sangue derramado. Mas por quê? Alguns dizem que a resposta está nas páginas iniciais da Santa Bíblia, no que se costuma chamar de Velho Testamento. Segundo o livro do Gênesis, Deus mandou uma grande inundação para varrer o pecado e a corrupção do mundo antigo. Quando tudo passou, um mercador chamado Abraão foi convocado por Deus para começar um novo reino sobre a terra, a chamada Terra Prometida, onde ele e seus descendentes poderiam progredir e viver em paz e prosperidade. O judaísmo começou em um tempo
onde as religiões eram ligadas aos países. Na verdade, cada país tinha seu Deus. Os judeus foram os primeiros a crer numa divindade toda-poderosa. E essa divindade onipotente chamou Abraão e disse: deixe este país e vá para uma terra diferente, como indicarei. E essa terra era a terra de Canaã, que se tornou a terra prometida, o espaço que hoje chamamos de Israel. Deus disse a Abraão que seus descendentes possuiriam a terra entre o rio do Egito e o rio Eufrates. Isso equivale ao que hoje vem a ser a área de Israel, mais parte do Egito, mais parte da Jordânia e parte da Síria. Mas um exame criterioso da Bíblia também revela passagens surpreendentes. Aqui, Deus ordenou ao povo eleito, os judeus ou israelitas, como eram conhecidos então, a tomar posse da terra prometida não por meios pacíficos, mas por qualquer meio necessário. Havia gente vivendo em Canaã, mas Deus prometeu que seriam as pessoas, os descendentes de Abraão, os que possuiriam a terra. A ordem que Deus deu aos israelitas não foi só para conquistar a terra de Canaã, mas era para chacinar qualquer habitante da terra. Todos os homens, ou mulheres, ou crianças, todos os bois, os bodes, as fazendas, qualquer folha de grama. Disse o Senhor, tudo tinha que ser destruído em oferenda a Deus para que a terra fosse purificada e dada aos judeus como sua prometida herança. Teria um Deus tão poderoso compelido os judeus a tomar a terra pela violência? E seria essa a razão por que a terra conhecida como Israel continua tão disputada até hoje? Monte do Templo em Jerusalém. Segundo a Bíblia, foi perto do topo dessa bela colina que Abraão e seus descendentes se instalaram. Mas Deus continua a testar a fé de seus seguidores, talvez até pedindo o impensável. Estudiosos da Bíblia acreditam que esse seja o lugar a que o livro do Gênesis se refere como Monte Moriá, onde Abraão recebeu ordens de matar o filho Isaque em sacrifício a Deus. Segundo o texto, foi aqui que Abraão amarrou as mãos e pés de seu filho e o colocou no local do sacrifício no alto da montanha. Mas quando Abraão levantou sua faca para matar Isaque, um anjo de Deus apareceu e o deteve. Deus testou a fé de Abraão e Abraão passou no teste de fé, porque obedeceu à vontade de Deus, como deveríamos todos, está escrito. E assim Isaque pôde continuar vivendo. A história da fé absoluta de Abraão marca este lugar, também chamado Monte do Templo, como o mais santo de todo o judaísmo. O Monte Moriá é a montanha mencionada em Gênesis 22 como a montanha onde Abraão deveria sacrificar seu filho. Isso definiu o Monte Moriá como o centro do universo, no sentido de que a ideia de ser o lugar onde se dá a conexão entre céu, terra e inferno é particularmente forte. E houve fome na terra e Abraão desceu ao Egito. Mas o livro do Gênesis também revela que Canaã nem sempre foi a terra de leite e mel. Uma seca forçou os israelitas, os descendentes de Abraão, a procurar refúgio no fértil delta do Nilo, no Egito. Ali, segundo o Velho Testamento, foram escravizados pelos faraós por 400 anos. No segundo livro da Bíblia, o Êxodo, Deus aparece ao profeta Moisés em uma chama ardente no deserto e dá a ele a instrução de libertar seu povo da escravidão e o conduza para a terra prometida.
Então Moisés vai ao Egito e confronta o faraó. Ele não foi falar com qualquer um. Foi direto falar ao governante, que é visto como um Deus reencarnado. Ele se pôs na frente do faraó e exigiu que deixasse seu povo ir embora. O faraó se recusou a deixar que fossem. Segundo a história, o pedido de Moisés para a libertação dos israelitas foi recusado. Então Moisés voltou ao faraó e lançou sobre o Egito uma série de 10 pragas mortais. Deus deu poder a Moisés de lançar as pragas contra os egípcios. Finalmente o faraó cedeu e deixou o povo ir. Isso mostrou que o povo de Israel era o escolhido de Deus e que, se fosse necessário, ele interviria de novo. Mas nos capítulos do Êxodo, a migração do Egito para a Terra Prometida não foi nada fácil. Durante a longa jornada, Deus deu a Moisés o poder de fazer milagres para conseguir comida, água e abrigo. Apesar de parecer que Deus os protegeu de todos os males, os israelitas duvidaram que tivessem força para capturar o território dos cananeus. A história recontada no 4º livro da Bíblia, o livro dos Números, diz que Moisés mandou um grupo de batedores para avaliar a terra prometida. Moisés recebeu a ordem de Deus de mandar 12 espiões para ver como era a terra, para depois motivar a conquistá-la. Mas o resultado foi que 10 dos 12 espiões disseram que era impossível tomar aquela terra, que quem vivia ali era uma gente muito ameaçadora e perigosa, e que não acreditavam que Deus pudesse dar aquela terra. Segundo a interpretação tradicional do Êxodo do Egito, Deus forçou o povo escolhido a vagar pelo deserto por 40 anos para testar sua fé. Mas alguns estudiosos da Bíblia sugerem outra interpretação de que os 40 anos foram uma sentença de morte imposta por Deus, uma punição para os que duvidaram dele. Os israelitas não ficaram vagando na natureza 40 anos porque se perderam. O fato de vagarem tanto tempo foi um castigo de Deus, por não terem a fé de assumir a terra prometida quando tiveram oportunidade. Aquela geração devia ser purgada, devia ser eliminada, para que uma nova geração de crentes e lutadores pudesse assumir. Essa foi uma fase chocante. Então, o exílio dos israelitas pelo deserto por 40 anos foi um meio de Deus garantir que só seus filhos entrassem na chamada Terra Prometida? Ou haverá outro segredo por trás dessa história? Um segredo que pode revelar que não houve êxodo nenhum? Nas planícies de Moabe, aos pés do Monte Nebo, fica hoje a Jordânia. Esta bela paisagem que descortina o Mar Morto pode ter sido a primeira visão dos israelitas da chamada Terra Prometida. Foi daqui, depois de 40 anos vagando pelo deserto, que Moisés finalmente levou seu povo à salvação. Levou mesmo? Uma análise do 4º livro da Bíblia, o livro dos Números, revela um fato pouco conhecido. Moisés nunca poria os pés naquele solo santificado. Mas por quê? Os israelitas vagaram pelo deserto e precisavam de água. Estavam em condições desesperadoras e iam morrer de sede. Deus disse a Moisés para fazer surgir água de uma rocha. E Deus foi muito claro, ele devia falar à rocha, não bater na rocha. Mas Moisés fez isso batendo na rocha com seu cajado. Por esse ato de desobediência, Deus disse que Moisés não acreditou nele. Moisés não entraria na terra prometida. Então, a única visão que Moisés teve da Terra Prometida foi do alto do Monte Nebo, de onde avistou as colinas da Nova Terra ao longe. Mas por que Deus